Boa tarde. Esse vídeo tem como objetivo a apresentação de um projeto de extensão coordenado por mim e onde também tem a parceria do técnico administrativo Evandro Alves de Mendonça. Eu sou o professor Edinaldo Evangelista de Lacerda Júnior. Ela será apresentado, exposto na 8ª Mostra de Extensão do IFPE e tem como título Análise Termoeconômica e Otimização de Fornos na Produção de Cerâmica Vermelha, visando a redução da queima de madeira no processo de fabricação da região metropolitana de Recife. Iniciando, ou melhor, introduzindo, né? A cerâmica vermelha são materiais de uso da construção civil com coloração avermelhada, como por exemplo as argilas expandidas, os tijolos, os blocos, elementos vazados, lajes, telhas e blocos cerâmicos. Durante o processo de fabricação, temos consumo de energia em dois processos, tá? Podemos dizer que o processamento térmico é fundamental para a obtenção dos produtos cerâmicos. Esses tratamentos compreendem as etapas de secagem e queima. Secagem das telhas, tijolos, blocos e posterior queima, ou também conhecido como sinterização, para mudar as características da argila. O ciclo de queima varia de alguns minutos até vários dias, dependendo do produto em fabricação. A produção de cerâmica vermelha causa imenso impacto ambiental pelo uso de madeira como combustíveis. Existem vários outros produtos que são utilizados, mas a produção de cerâmica para construção gera 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos no estado de Pernambuco. E divide-se em cerâmica vermelha, tijolo, bloco, laje, telha, cerâmica de louça, louça sanitária e revestimento, piso cerâmico e parede. Os objetivos propostos: levantar o estado da arte sobre fornos de abóbora, componentes, direcionamento de trabalhos mais recentes. Levantar as condições de operação de fornos de abóbora em loco. Considerar o tempo de operação, tipo de produto, quantidade diária
e consumo de energia. Elaborar um procedimento experimental para os testes de forno de abóbora visando homogeneização da temperatura e do tempo que o produto necessita para o processo produtivo. Esses três itens foram executados até o momento, nesse relatório parcial. Os próximos, analisar o resultado dos tratamentos específicos, com o intuito de formular um modelo matemático básico de funcionamento de fornos de abóbora que permita controlar de forma inteligente a homogeneização da temperatura e o tempo de processo de sinterização. Elaborar a metodologia otimizada de operação de fornos de abóbora, levando em consideração a redução do consumo de lenha e menores perdas de processo. Promover minicursos direcionados aos estudantes. Mantendo ainda a metodologia, né? O projeto será realizado em um forno tipo abóbora. O trabalho teve como primeira etapa analisar o forno, mensurando parâmetros como dimensão, consumo de biomassa, ou seja, de lenha, tempo de queima, perda de produtos, porque nem todos os produtos saem dentro da qualidade esperada, em função da pouca homogeneização ou da falha em homogeneização do forno, emissão de poluentes. Feito isso, será elaborado e executado o experimento no forno estudado. Posteriormente, os parâmetros serão estimados para comparação com os iniciais. Os parâmetros construtivos foram mensurados de maneira manual através de trena. Os demais serão utilizados instrumentos de medição, como termômetros, termovisores e analisadores de gases para temperatura interna do forno, temperatura externa do forno, temperatura e análise quantitativa dos gases da chaminé. Faremos a divulgação desse projeto visando a comunidade interna e externa, especificamente a sociedade que trabalha de forma direta ou indireta em indústrias e olarias de produção de cerâmica vermelha. Esse mesmo trabalho, esse mesmo vídeo, inclusive, é uma forma de divulgação. Essa etapa constará com as seguintes atividades: criação de fanpage, elaboração e distribuição de manuais, procedimentos adequados para o uso correto de forno de abóbora. Quanto à emissão de gases poluentes e particulados, foram definidos a partir da Resolução número 436 de 2011 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, utilizando, através de um analisador de gases, Chemist 500 da ELSE, como tem a foto ao lado. Faremos o planejamento, ou melhor, foi feito, mas será executado o planejamento de experimento fatorial em relação à massa de ar e massa de lenha. Como resultado é minimizar os poluentes da queima em concentração de CO2, CO, NOx e SOx, a fim de obter a menor relação massa de combustível MC por massa de ar para a temperatura desejada de sinterização, que gira em torno entre 900 e 990 durante aquecimento, principalmente durante a sinterização. Simultaneamente, realizaremos análise térmica das perdas de calor com câmara termográfica para recuperar o isolamento das áreas deterioradas e com o excesso de calor transmitido ao ambiente do ambiente de trabalho dos operadores. Vamos usar essa câmara termográfica de propriedade do IFPE. Tem aí ao lado uma foto térmica de uma bomba d'água. Você consegue ver as temperaturas, no caso ela está configurada para verificar a temperatura máxima, que é 74,4 graus Celsius,
no motor. Então, vamos fazer a mesma coisa para o forno durante o processo de queima. A primeira etapa do projeto foi a referência bibliográfica relativo à eficiência energética em fornos de cerâmica vermelha e alimentação térmica por lenha com exaustão natural, ou seja, convecção natural. Após identificar essas informações físicas dos fornos e parâmetros de qualidade de produção da empresa, nos próximos meses analisaremos o resultado da queima da lenha para a produção com consumo de 42,6 metros cúbicos de madeira para cada ciclo de produção de telhas, que é a média de consumo. Após termos essa referência inicial, proporemos a instalação de exaustor para forçar a entrada de oxigênio e retirada dos gases de dentro do forno. Colocaremos um aquecedor para melhorar a relação estequiométrica e a quantidade e temperatura de ar de entrada em relação ao combustível em forma de lenha. Paralelamente, iniciamos o projeto pela pesquisa de referência pertinentes aos quais indicam que a forma de insuflação de ar para queima, além de menos eficiente, gera mais poluentes do jeito que ela está ocorrendo. Foi realizada uma visita inicial para uma análise prévia do projeto na empresa Quitambar, ocorrida em fevereiro de 2020. O forno tipo abóbada de lá estudado tem as seguintes dimensões: 7 metros de diâmetro, 2 metros da altura do solo até a carga, 3 metros do solo ao centro da abóbada. Possui 6 fornalhas e 2 portas, de 1,80 de altura por 1 de largura. A espessura da parede do forno é de 1,2 metros. O forno é feito de tijolo maciço comum. Somente as fornalhas possuem tijolo refratário, pois essas atingem 1.100 graus Celsius. Nesse tipo de forno, a tiragem de gases proveniente. Então, o número de pessoas atendidas são 75 funcionários e 15 clientes. Fomos fazer a visita técnica em fevereiro. Na primeira foto, isso é dentro da área de produção. A foto à esquerda, a foto à direita foi numa sala de reunião dentro da empresa, onde esse que está em pé é um dos donos da empresa, quem nos recebeu. Esse setor de produção de cerâmica vermelha gera 10, como já disse, 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. O local de realização será na empresa Quitambá Artefatos de Cerâmica, em Caruaru, Pernambuco, na BR-232, quilômetro 136 da Agamenon Magalhães. Aí umas fotos da área de produção, retiradas da própria site da empresa, durante a produção de telha.
Os materiais utilizados: a câmara termográfica, câmara térmica infravermelha, FLIR I7, como já foi apresentado a foto, também um analisador de combustão Chemist 500 da ELSE, também que já foi apresentado a foto, com as características de medição de O2, CO, monóxido de carbono, NO, NO2, SO2, CXHY e CO2. Possui na memória 15 tipos de combustível utilizados para o cálculo de CO2 e eficiência de combustão em caldeiras para já dar o rendimento da queima. Métodos utilizados: desenho de experimento fatorial, simulação de transferência de calor, análise estequiométrica da chama pela lenha, análise termográfica do forno, dutos e perspectivas futuras. Esse projeto tem excelente perspectiva, pois fundamenta-se pela sustentabilidade ambiental em reduzir a quantidade de poluentes atmosféricos causados pela queima ineficiente da lenha para a sintetização dos produtos de cerâmica vermelha, além de melhorar as condições dos operadores de fornos quanto ao estresse térmico e físico na alimentação dos fornos. Ou seja, a gente vai reduzir, vai dar uma sugestão, vamos trabalhar para reduzir a quantidade de poluentes gerados, que vai repercutir para toda a sociedade ou até a humanidade, além de também trabalhar na questão do estresse físico e térmico na alimentação, melhorando as condições de trabalho para esses operadores. No caso, estão 75 operadores diretamente, isso para uma empresa, fora as demais. Também o gasto de combustível para a etapa de queima é o segundo maior custo na indústria de cerâmica vermelha, perdendo apenas para o custo total de mão de obra. A sua redução também trará impactos econômicos no setor. Além deste, o projeto permitirá um caso real para análises de CFD, ou seja, análise de dinâmica de fluidos, em relação à transferência de massa e transferência de calor, resultando em artigos e patentes. Tem um esquema já apresentado, né, em 2015 por Maurício Francisco Henriques, onde mostra o fluxo de ar, o fluxo de gases, desde a sua entrada na coloração azul, passando pela fornalha ou pelas fornalhas, ganhando energia e mudando de coloração de azul para vermelho, ou seja, com alta carga térmica, entrando pela parte de cima da abóboda. A justificativa da possibilidade desse projeto continuar mesmo diante da pandemia são os impactos ambientais que isso vai gerar. Nós vimos durante a pandemia que a atividade humana gera uma quantidade de poluição significativa, então a melhor situação é você conseguir manter a atividade humana pós-pandemia com menos poluição, então isso é diretamente impactante. Melhorar a produtividade mensal dos equipamentos pela redução dos tempos de ciclo e redução de perdas de produtos pela não qualidade. Melhorar as condições de operação quanto ao estresse físico e térmico na alimentação dos fornos. E tudo isso com em torno de 10 amostras, conforme o planejamento do experimento já feito da relação combustível-ar, massa de combustível e massa de ar. Segue algumas referências apresentadas de material recolhido para fazer essas pesquisas.
e muito obrigado pela atenção.